que é a fotografia, se não transmitir uma mensagem através de imagens? É certo que contar histórias através de imagens não é uma tarefa tão fácil. A maior parte dos fotógrafos eles não entendem de fato o que é isso. Eles simplesmente têm uma câmera e eles apertam um botão e acham que estão contando histórias. Contar histórias com fotografia vai além de ter uma câmera e apertar um botão. Contar histórias você precisa do conhecimento de técnicas. Você precisa conhecer a história que você está contando. Como que você vai contar uma história que você não conhece? Você contaria uma história para alguém que você nunca ouviu falar? Você não conhece a história, então logo você não vai saber como contar a história ou quais os pontos principais que fazem sentido nessa história. Contar histórias com fotografia é uma habilidade imprescindível para todo fotógrafo que quer se destacar no mercado de fotografias. Eu quero te incentivar a aprender a contar boas histórias com a tua fotografia. Todos nós estamos o tempo inteiro transmitindo mensagens e contando algum tipo de história, seja com a nossa roupa, seja com a nossa fala. Tudo o que nós estamos fazendo transmite algum tipo de história, algum tipo de mensagem. Assim também a fotografia ela transmite uma mensagem, uma história. Contar histórias com fotografias é uma forma de comunicação. Uma das regras principais da comunicação é que comunicação é aquilo que eu entendo e não o que você está querendo transmitir com a sua mensagem. Então, se a sua comunicação ela for clara na sua fotografia, qualquer pessoa vai conseguir entender. Da mesma forma, funciona com a fala. Uma boa comunicação na oratória, na fala, até uma criança de 8 anos tem que entender o que você está falando. Se você fala de forma difícil ou se comunica fotograficamente de uma forma que as pessoas não compreendem, dificilmente você vai conseguir vender o seu trabalho. Então a sua comunicação fotográfica ela tem que ser clara e objetiva. As suas mensagens, a mensagem que a sua fotografia está transmitindo, ela tem que ser entendida pelo público que você está querendo alcançar. Se você quer alcançar, por exemplo, um público de noivas, a sua fotografia ela tem que transmitir amor, romantismo, gentileza, as coisas que conectam com esse público. Principalmente com a noiva, porque ela é a pessoa que você tem que gerar desejo na hora da venda. Então a habilidade de contar histórias vai fazer com que a sua mensagem com a fotografia ela acerte em cheio o alvo que você está pretendendo acertar. Existem algumas técnicas de fotografia que vai te auxiliar na hora de contar uma boa mensagem. Por exemplo, dentro de um casamento existem diversas histórias acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes o fotógrafo ele enquadra somente os noivos e conta somente a história dos noivos. E na maioria das vezes a gente tem, nos primeiros bancos, ele tem os pais chorando, tem as madrinhas ao lado chorando. Então, fotógrafo, por que você não começa a contar essa fotografia em forma de camadas? Onde você enquadra a noiva e o noivo, e ao fundo você enquadra os pais, você enquadra os padrinhos e conta duas histórias ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Óbvio que não vai ser usando uma abertura de 1.8, 1.4, 1.6 ou 2.0. Dessa forma você vai desfocar todo o fundo e o fundo não vai fazer sentido com a sua mensagem. E sim, essas fotos mais desfocadinhas do fundo, elas costumam vender bem. Elas são bonitas, porém existe uma vida além de 1.8, 2.0. Existe também aberturas 22, 20, 18, 16, onde você deixa praticamente tudo em foco. A sua margem de distância focal aumenta. A sua margem de foco vai aumentar consideravelmente se você usar uma abertura alta. Dessa forma você consegue deixar em foco a pessoa que está lá no fundo e a pessoa que está no primeiro plano. Então evidenciando duas histórias ao mesmo tempo. E se ao mesmo tempo do beijo da noiva, os pais estiverem aplaudindo. Cara, que história legal. Agora, se você colocar apenas uma 50mm e fechar ela na vertical somente nos noivos, você vai ter apenas os noivos. Agora, se você fotografar, por exemplo, com uma 35 ou uma 17-50, enfim, uma lente mais aberta, se você pegar um plano mais geral e aumentar a sua abertura, você vai ter uma história mais rica. Você terá uma história mais rica em detalhes. E isso faz com que você aumente o seu poder de contar histórias. Aqui na nossa empresa de fotografias, nós costumamos trabalhar entre 2 ou 3 fotógrafos durante o casamento, para termos essa variedade de ângulos da mesma cena. Muitas vezes eu fotografo com uma 35mm, a Isabel com uma 50 e o nosso terceiro fotógrafo com uma 85. Então nós temos fotografias abertas
semi-abertas e bem fechadas. Nós contamos as histórias de casamentos de diversos ângulos, com diversos tipos de aberturas, com diversas lentes. Nós procuramos essa variedade de composições, tanto de lentes, de aberturas e de ângulos, para que no final das contas a história seja contada de uma forma mais rica. Tu quer aprender mais sobre como contar boas histórias com a tua fotografia também? Então segue a gente aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. Nós temos um canal onde nós compartilhamos dicas exclusivas com os fotógrafos que estão lá.